Se nós não conseguirmos manter o planeta sustentável, o planeta certamente dará sinais de irritabilidade. Aliás, como já vem o fazendo. Né? Ensinar, portanto, a identidade da Terra, nossa terra pátria. A ciência cartesiana construiu a ideia de que tudo que é científico pertence ao reino da certeza. Em 1927, Werner Heisenberg construiu o seu famoso princípio da incerteza. Por isso ele foi agraciado com o prêmio Nobel, na época. E o que diz o princípio da incerteza? Que um determinado elemento atômico pode se comportar simultaneamente como onda e como partícula. Nós também, os humanos, somos ondas e partículas. Ou melhor dizendo, somos partículas e ondas. Somos partículas enquanto um ser individualizado e somos ondas como seres portadores de muitas multiplicidades. Então, temos que ensinar nas escolas a ideia da incerteza, que o conhecimento científico nunca é um produtor absoluto de certezas. Ele deve, ao contrário, ser crivado pela ideia da incerteza. A incerteza seria aquilo que comandaria o avanço do saber, o avanço da cultura, sem certezas. Seria incorporar essa ideia nos ensinos de química, física, história, geografia, línguas, filosofia, produzir que tudo aquilo que foi criado pelo homem é crivado pela ideia da incerteza. A compreensão deve ser o meio e o fim da comunicação humana. A comunicação humana deve ser voltada para a compreensão. Se nós olharmos para as nossas instituições de ensino médio, superior, nós vamos ver que o que as caracteriza é a incompreensão, ou seja, disciplinas que brigam com as outras, departamentos que não se entendem com os outros, áreas de conhecimento que não falam com as outras. Então seria preciso introduzir o ensino da compreensão nas unidades de ensino em qualquer nível em que elas se exerçam. Poderíamos estender a ideia da compreensão dizendo que o planeta também precisa de mais compreensão. Hoje, olhando para o planeta Terra, nossa terra-pátria, a gente pode verificar que o caracteriza é a incompreensão. Incompreensão por todas as partes. Incompreensão políticas, incompreensões ideológicas, incompreensões econômicas. Finalmente, o sétimo saber diz respeito à ética do gênero humano. Ética, uma palavra bastante complexa. Né? O que é a ética? Poderíamos resumir dizendo que a ética significa apenas não desejar para os outros aquilo que você não deseja para você mesmo. Então, a ética do gênero humano, ela é chamada de antropoética. Antropo, homem. Né? Então, o ensino da antropoética precisava ser reintroduzido nas escolas. E essa antropoética, ela está ancorada em 3 elementos: o indivíduo, a sociedade e a espécie. Então, nós precisaríamos arranjar uma antropoética que resligasse indivíduo, sociedade e espécie e não os mantivesse separados como eles se encontram nos dias atuais. Então, o problema maior reside em como aplicar esses 7 saberes na reforma da educação. Quer dizer, não se trata de transformar os 7 saberes em 7 disciplinas. Ao contrário disso, os 7 saberes, eles rejuntam as disciplinas. O que acontece isso? O que poderia acontecer isso na vida prática de uma instituição, fosse ela de um ensino médio ou de um ensino superior? Uma redefinição total dos currículos. Se você pega, por exemplo, um dos saberes, o da condição humana, por exemplo,
Então você tem que ensinar nas escolas que o homem é simultaneamente biológico, psíquico e cultural. Isso tem que, traduzido numa grade curricular, implicaria que fossem dados elementos de biologia, elementos de antropologia, elementos de filosofia. Isso não significa dizer que se trata de currículos de generalidades. Ao contrário, o objetivo dessa reformulação seria você exatamente religar a biologia, a medicina, a história, a antropologia e não mantê-los em separado. É claro que isso exige um novo tipo de professor. Muitas vezes se pensa que o pensamento complexo é um pensamento contra a disciplina. Não se trata disso. É um pensamento que abre a disciplina a outros campos. Se isso fosse introduzido minimamente nas escolas, certamente a educação iria para outros rumos. É claro que há pressupostos, é claro que há fundamentos, né? É claro que há recusas, né? Algumas recusas são fundamentais, né? Você tem que recusar a separação entre a razão e a emoção. Por exemplo, recusar a separação entre ciência e arte, recusar a separação entre ciência e mito, que está incrustada no pensamento ocidental, pelo menos desde Descartes. Primeira recusa. A segunda, você tem que assumir e recusar, e assumir as implicações da recusa, que entre o singular e o universal, o local e o global, o sujeito e o objeto. Há sempre uma relação de tensão, né? Entre o local e o global, não há nunca uma relação de total harmonia, né? São opostos que se juntam, mas que precisam ser entendidos desta maneira. Muitas vezes nós tendemos a isolar os opostos, como os opostos que seriam irreconciliáveis. O pensamento complexo nos ensina a assumir a tensão entre o singular e o universal, entre o global e o local, entre o individual e o coletivo. Assumir a tensão, mas tentar fazer com que se estabeleça um canal de comunicação entre esses dois elementos. Em outras palavras, o que era aparentemente considerado como oposto pode dialogar entre si. A terceira recusa, talvez seja a mais complicada, é aquela que diz que nós precisamos recusar que o Estado é o único balizador do conhecimento científico. Há outras instituições que não sejam o Estado que o fazem, e por vezes o fazem até muito melhor. O Estado é regido por normas, padrões, por religiosidades. Então, assumir apenas que o Estado não é o único balizador dos movimentos do conhecimento científico. Se você junta essas três modalidades, acopla essas três modalidades aos saberes, você produzirá currículos muito mais criativos. Você poderia pensar que não seria estranho, por exemplo, numa escola, você, ao invés de filosofia, por exemplo, você ter uma disciplina denominada a filosofia da incerteza. Nada impede que você ensine, tem uma disciplina com o nome Fundamentos da Condição Humana. Nada impede que você tenha uma disciplina que diga Indeterminações da Terra-Pátria.
Há um poeta francês conhecido do Morin, que esteve presente nas jornadas, ele se chama Yves Bonnefoy, que o título da comunicação nas jornadas temáticas era o seguinte: é possível ensinar a poesia nas escolas? E esse poeta dizia assim, como era importante antigamente quando os indivíduos da geração dele tinham que aprender de cor um poema, porque senão eles não passavam de ano. Aprender de cor um poema não é meramente ficar repetindo o poema feito um papagaio, diz esse poeta. É porque cada vez que você recita um poema de cor, você abre janelas para o mundo. É a mesma maneira que poderíamos dizer a mesma coisa no que diz respeito às línguas. Toda vez que você aprende uma língua nova, você agrega conhecimento, você abre janelas para o mundo, você amplia os acontecimentos, você amplia a tua cosmovisão. Então, construir um currículo multidimensional em todos os níveis, no ensino fundamental, no ensino médio e na universidade, seria a tarefa fundamental que o pensamento complexo obteria se realmente ele fosse assumido como pressuposto por todos. À mon avis, les écoles les plus retardées sont les plus avancées. Pourquoi? Parce qu'elles sont le moins marquées par la fragmentation disciplinaire et la séparation entre les disciplines. Alors que, par exemple, dans d'autres pays où l'enseignement est apparemment plus avancé, eh bien, justement, il y a une réforme de pensée, une réforme de scolarité beaucoup plus nécessaire. Maintenant, je ne peux pas mesurer le degré de retard des écoles brésiliennes par rapport aux écoles françaises. Ce que je connais, c'est en tout cas une très grande bonne volonté d'un très grand nombre d'enseignants brésiliens et beaucoup plus grand que je le trouve en France.